Olá, pessoal, eu sou a pastora Jussandra Souza e estamos aqui com mais um episódio do 3x1 Podcast. Eu sou o pastor Júnior, é um prazer de estar aqui com nossos pastores, pastor Wesley, pastor Elisângela. É um prazer imenso você estar aqui conosco. Aleluia, pastor Júnior, pastora Jussandra. Ficamos muito felizes pelo convite. Amém. Sou o pastor Wesley, pastor da igreja local, Bom Pastor Vera Cruz 1. E é com muita satisfação que nós estamos aqui. Sou casado, o ano que vem fará 25 anos de casado com essa mulher abençoada aqui. Mas quero dizer para vocês que estamos muito felizes por estar aqui. Amém. Amém. Para mim também é um motivo de muita alegria estar aqui. Antes de vir, eu orei pedindo ao Senhor que não seja mais um evento, mas que seja algo que possa trazer luz na vida de cada um que esteja nos assistindo, nos acompanhando. Eu sou a pastora Elisângela Dias, né? E eu sou, antes de ser pastora, eu sou esposa, sou mãe de 2 filhos, o João Victor e o Eduardo Levi. Somos aqui pastores da igreja local, no Conjunto Vera Cruz 1. Amém. Além de pastorear, o Senhor me deu a graça de ser compositora. Hoje tenho 123 canções que o Espírito Santo trouxe para mim. E, inclusive, tenho até um CD gravado, cujo título é Em Ti Eu Sou Curado. No decorrer aqui do nosso podcast, nós vamos cantar algumas canções, louvar, nós vamos adorar algumas canções para edificar a vida de vocês. Amém? Amém. Pessoal, vocês que ainda não seguem, né, o canal, seguem o nosso canal 3x1 Podcast, tá? Dê o seu like, curta e compartilhe com os amigos. É uma honra, né, como o pastor Júnior disse, recebê-los aqui, nossos pastores, né, que estamos caminhando juntos há 10 anos, né? A igreja já tem 11, mas nós estamos caminhando juntos há 10 anos. E a primeira pergunta é como que começou a caminhada cristã de vocês, né? Pode começar ou com a pastora ou com o pastor. Então, pastora Jussandra, minha início, né, de caminhada cristã, eu morava na cidade de Séries, cresci lá em Séries até os 15 anos, mas desde 8, 9 anos de idade, todas as férias escolares eu vinha para Goiânia, passar as férias na casa da minha avó, Dona Hilda, assembleiana. E ela me levava nas reuniões de orações, todos os dias, 8 horas da manhã, nos cultos. Então, a partir dali, o Senhor foi ministrando no meu coração. Então, eu creio que esse início foi nesse momento onde a minha avó, eu criança, me levava na infância. Então, eu tive esse privilégio de, na infância, ser evangelizado, ter conhecido o Senhor Jesus. E, a partir daí, quando voltamos para Goiânia, nós mudamos, saímos do interior, ali já com 15 anos de idade. Minha mãe resolveu ir para uma igreja evangélica e, a partir dali, começou nossa trajetória cristã. Amém. Esse encontro, né, que eu tive com Jesus. Amém. Meu encontro com Jesus, ele também teve a minha avó envolvida, também teve vovó envolvida. Olha o propósito. Gente. Propósito de Deus. A minha avó, ela gostava muito de ir na igreja Deus é Amor e eu sempre acompanhava, eu era a companhia da minha avó, né? Praticamente morava junto com a minha avó. E aqui em Goiânia mesmo, e ela ia sempre na Deus é Amor e me levava junto, então eu estava sempre com ela. E no decorrer do tempo, na minha adolescência, entrou a pastora Marley, a esposa do pastor João Carlos, ela entrou em cena. Aí ela sempre levava minha mãe para fazer campanhas, para ir em igrejas, e até que ela conheceu a Bom Pastor e levou a minha mãe também para conhecer a igreja Bom Pastor, que foi na casa do pastor Valmir, que o Senhor já recolheu, já está na glória. Então foi na casa dele, da pastora Eliane, que nós começamos em um grupo familiar, que hoje nós chamamos de célula. Então, foi na casa dele lá que eu aceitei a Jesus mesmo. E nesse mesmo dia que eu aceitei Jesus, lá na casa deles, né, nessa célula, nesse grupo familiar, naquele mesmo dia, o Senhor ele já me presenteou com um dom de revelação. Ainda eu adolescente, por volta de uns 12 anos. Foi a primeira revelação que eu tive ali naquele momento. E o pastor Valmir falou, gente, essa menina ela tem esse dom, ela tem um dom. E a pastora Marlene, então, começou a me discipular, sempre começou a me acompanhar. Né? E eu também ia muito na casa da pastora Marlene, mesmo adolescente. E ali, então, começou essa paixão mesmo pelo Senhor, essa paixão por Jesus e essa paixão por vidas, por amar almas. Amém.
como a pastora tinha falado, o amor pelas almas, então, assim, eu vou falar um pouco. Como vocês amou eu e a minha esposa. Amém. Né? Eu tenho uma boa lembrança de uma vez que eu tinha um caminhão. Você imagina. Tive um caminhão e meu carro tinha estragado. E eu servia um serviço, né, numa empresa, que eu não vou falar o nome, uma empresa que ficava na BR-153. E meu carro tinha estragado. E eu tinha comentado com o pastor. Pastor, tô sem carro, que jeito que eu vou fazer? Aí o pastor, não, eu te levo. Aí eu falei, pastor, mas tem que acordar 4 horas da manhã. Não, tranquilo, eu vou acordar. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu falei pro meu irmão, que meu irmão trabalha comigo, ele falou assim pra mim assim, e aí, Júnior, que jeito que nós vamos fazer? Eu falei, não, pode ficar tranquilo. Eu arrumei um pastor que vai levar nós. Como assim? Ele vai acordar 4 horas da manhã para levar nós? E nós tínhamos que estar lá 5 horas da manhã para pegar o caminhão e ir para Brasília. E o pastor foi 4 horas da manhã lá na porta de casa. Aí eu falei assim, não acredito nisso não. É esse que é o pastor que nós temos na nossa igreja. Eu sou muito feliz por ter vocês na minha vida, na vida da minha esposa. Amém. E outro testemunho, que era na outra igreja, que eu acho que você também não vai lembrar dele. Eu não lembrei nem desse do caminhão. Olha só. Você não vai lembrar dele. Nós congregávamos em outra igreja e eu não fui numa reunião. E ele chegou para mim no ponto de ônibus, lá do Veracruz, e falou assim, mas por que você não foi na reunião? Eu falei, não, mas não sou obreiro. Eu falei, quem falou que você não é obreiro? Aí naquele momento a ficha caiu. Eu falei, não, eu sou um obreiro. Eu tenho que participar de uma reunião. Aí naquele momento eu vi que Deus falou com ele, que vocês fez na minha vida da minha esposa. Amém. Lembra tudo disso? Gente, eu fiz 46 anos. Eu vou tentar voltar aqui para tentar lembrar, mas confesso, pastor, que eu não lembro. Mas isso aqui é importante, né? Tudo que a gente faz para Deus. Né? Então, pode ter certeza que se precisar de acordar 4 da manhã, você me liga, Amém. Viu? Glória a Deus. E falando, né, sobre esse amor por almas, né, o Júnior citou aqui exemplos, né, de como os pastores já nos abençoaram. Isso foi só um exemplo, né? Porque foram inúmeras vezes, né, que eles já nos abençoaram. Então, assim, para nós é muito gratificante quando nós realmente somos pastoreados, porque existe uma grande diferença de você congregar uma igreja e somente participar lá. Né, e de você ser apacentado e cuidado, né? Então, assim, vendo, né, esse amor que vocês têm por almas, por vidas, né, por crianças, eu quero perguntar como que começou, né, o Ministério Bom Pastor Veracruz 1. Por que surgiu essa igreja? Por que no Veracruz? Olha, pastora, é tão engraçado que a Bíblia fala assim, né, que o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Quando nós voltamos de Belo Horizonte para Goiânia, na empresa que eu trabalhava, Couro Interiores, faço questão de dizer que eu sou muito grato a Deus, né, por Amém. Tudo que aconteceu ali. O nosso pastor Eduardo, na época eu era de outro ministério, e nós tínhamos decidido a desligar desse ministério e não mexer mais com a igreja. A gente estava um pouco cansado, decepcionado com algumas coisas, enfim. E nós procuramos o pastor Eduardo há uns 5 anos antes de sair do outro ministério. E ele, com aquela calmaria dele, ora, vai pedir a direção de Deus. E a direção veio quando nós viemos de Belo Horizonte. Procuramos o pastor Eduardo para congregar na igreja, certo. Lá na sede, só para congregar. Só que, de repente, nós, morando aqui no Veracruz, algumas pessoas que estavam sem igreja, algumas pessoas que nos conheciam, onde vocês estão? Aí eu falei assim, não, estamos indo na sede da Igreja Bom Pastor. Resumindo, de repente, em pleno domingo, tinha umas 20 pessoas lá. Nossa. E o pastor Eduardo viu. Ele me chamou após o culto e falou, Wesley, quem são esses? Eu falei, olha, esses daí são os que estavam meio perdidos do Veracruz. Me encontraram lá no Veracruz e eu não chamei ninguém, pastor. Eles só me perguntaram qual igreja que eu estava e disse para eles e eles fizeram questão de vir. E o nosso pastor Eduardo, então vocês vão começar uma igreja lá. Eu falei, não, pastor, não podemos. Por quê? Não, está tão bom aqui é a sede, tranquilo. Mas a paixão e o propósito de Deus sempre tem que falar mais alto.
A nossa vontade não era a vontade de Deus, porque a nossa vontade era de ficarmos reclusos. E, de repente, o pastor Eduardo lançou o desafio. Foi quando nós fomos para a casa da Mariana e do Ibrahim, é isso? Da Mariana e do Ibrahim, e começamos ali, então, uma célula. Certo. Começamos uma célula com esse grupo de pessoas, né? Começamos a célula, isso era em 2013, o ano que nós abrimos a igreja, é isso mesmo, 2013, 2013. né? 2013. Então, começamos ali a célula, a célula começou a crescer, e nós alugamos um salãozinho ali do lado quem é do Vera Cruz, sabe, onde é o Marcão. É Marcão? É. Aquela lanchonete, aquele pit dog do Marcão, né? Marcão, gente boa. E começamos ali o trabalho. Só que essa paixão, não só por adultos, mas também por crianças, porque a gente entende que a família toda tem que ser evangelizada. Sim. Então nós alugamos esse salãozinho que cabia 30, 40 pessoas, aí tinha o Marcão do meio, que era o pit dog, e do outro lado nós alugamos uma sala só para receber as crianças. Mas no comecinho, antes de alugar a sala, a pastora Elisângela já ficava com as crianças lá na porta da igreja. Foi quando, de repente, começou a aparecer muita criança. Aí depois a gente foi para a casa da Gredinei, né? Sim. Levamos para lá. Depois levamos as crianças para a casa da Gredinei e depois nós alugamos esse local, né, onde a gente sempre teve esse investimento espiritual, financeiro. Na época eu não era pastor de tempo integral, eu tinha o meu trabalho, a pastora cuidava de casa. Então começou aí. Quer continuar? Eu falo. Eu só quero ressaltar que eu me converti já na Igreja Bom Pastor, né? Então, assim, eu já tinha uma história com a Igreja Bom Pastor, mas ele era de outra denominação. E quando nós nos casamos, eu fui para outra denominação para acompanhá-lo, como uma esposa mesmo, para acompanhá-lo. E durante o tempo que nós estivemos ali, nós fomos bênçãos, né? E fomos muito abençoados também. E eu gostaria também de falar algo para vocês, que talvez vocês não saibam, né? Mas agora todos vão ficar sabendo, quem não sabe. Mas quem veio para Bom Pastor primeiro, quem saiu da outra denominação primeiro, fui eu. O Espírito Santo, o Senhor, ele estava me mostrando de várias maneiras. O Senhor, desde criança, sempre fala muito comigo através de sonhos. E o Senhor começou a falar, ele não estava falando, ele estava gritando, né? Através de sonhos, falando comigo através da palavra, de várias maneiras, que o nosso tempo ali naquela outra igreja já tinha findado, nosso ciclo ali já tinha acabado. E quando eu falei para ele ficou assim muito assustado, né? E ele falou assim, não, então faz o seguinte, então vai você até eu ter o sim de Deus. E depois, só que eu pensava, como que eu vou? Eu sou a mulher, o cabeça é ele, não sou eu. E o sim de Deus era tão claro que eu aceitei. Eu falei, então eu vou sair. Ele falou, então vamos lá e vamos conversar. E nessa conversa eu falei, então eu quero sair, mas ele vai ficar, né? E aí então nós ficamos decididos assim. Eu saí primeiro. E aí, depois disso, nós tivemos vários embates, vamos dizer assim. Eu, na verdade, até queria perguntar a respeito. Quais foram os maiores desafios, né? De sair de um ministério que vocês já pastoreavam, né? E iniciar uma nova igreja aqui no Vera Cruz. Né? Quais foram os maiores desafios, as maiores vitórias, né? E também as maiores dificuldades? Para mim, o maior desafio desse desligamento foi o tempo, né? Porque foi mais de 20 anos nesse ministério que nós ficamos, como a pastora disse, uma bênção, mas o nosso tempo tinha terminado. Então, o maior desafio é você dar o passo de fé. Sim. Esse é o maior desafio de qualquer pastor que está insatisfeito em um determinado ministério, porque eu nem sei se a gente pode falar isso aqui, mas eu acho que é importante. Você tem que estar no lugar onde você está bem com você, com a liderança e com a visão daquele ministério. Amém.
E essa igreja que nós éramos, ela passou por várias mudanças no decorrer dos anos. Ela tinha um nome no começo, depois houve umas mudanças, questões políticas, nada contra. Nós que tínhamos que tomar um posicionamento. Sim. Os irmãos são uma bênção. Os irmãos dessa igreja são uma bênção. Mas eu, particularmente, não estava me sentindo mais bênção naquele lugar. É como se eu estivesse me sentindo assim, poxa, eu acho que eu estou em rebeldia. Porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu acho que isso não está legal. Então, sabe aquele ditado, os incomodados que se retirem? Sim. Eu penso um pouco assim em relação ao ministério. Você tem que estar ligado, conectado com aquela visão. Verdade, pastor. Eu acho que isso é muito importante. Seja num departamento da igreja, seja num ministério. Você tem que estar conectado com a sua liderança e com a visão. Porque não adianta eu amar o meu líder, o meu apóstolo, o meu bispo, as pessoas que eu gostava, se a visão já tinha saído daquilo que eu gostaria que tivesse outra mudança. Não que eles estavam errados, pelo contrário, Deus deu a visão, então aquela visão tem que ser seguida por aqueles irmãos. Então, quando eu vim para Bom Pastor, o que eu achei muito interessante nessa questão foi essa liberdade que a gente tem no Senhor e que cada igreja tem a sua característica. Então, para mim, o desafio, respondendo a sua pergunta, para não fugir muito, é esse. O desafio maior foi me desconectar emocionalmente daquele lugar que eu vivi a minha vida toda, praticamente. Para mim, o maior desafio, e vale ressaltar aqui, que nós, com 6 meses de casados, nós já fomos enviados para uma cidade chamada São Miguel do Araguaia. E ali nós começamos uma igreja ali do outro ministério. Também pastoreamos em Uberlândia por um tempo, também começamos lá do zero, outro ministério. E nessa época em que nós tomamos essa decisão de sair desse outro ministério, nós estávamos em Belo Horizonte. Mas lá em Belo Horizonte, ele não era pastor em tempo integral, ele trabalhava como gerente em uma loja. Na verdade, depois ficaram sendo 2 lojas, né? Isso. Ele trabalhava como gerente. E depois, né, nós recebemos a proposta para sermos pastores integral no ministério, mas por muitos e muitos motivos nós não aceitamos, né? E aí foi onde ele conseguiu uma vaga para voltar para Goiânia, nessa mesma loja, na Cor Interiores, como ele disse, para voltar para Goiânia, mas não como gerente agora, mas como um vendedor. E era o que ele queria ser vendedor, ele não queria mais ser gerente. Então, eu vi que ali foi uma porta que Deus abriu mesmo, em todos os sentidos. Trazendo direção. Trazendo direção mesmo. Então, eu já tinha tomado essa decisão de sair, né, sair primeiro, Certo. e depois ele recebeu essa proposta para voltar para Goiânia. E aí, depois a gente conversando, com o tempo a gente conversando, nós dois orando, e ele falou, não, vamos aguentar mais um pouco, vamos ficar mais um pouco, porque eu ainda me sinto inseguro, né? Ele ainda se sentia, assim, como ele disse, apegado emocionalmente. E aí ele fez algumas provas com o Senhor. Ele pediu alguns sinais, e os sinais que ele pediu para o Senhor foram todos se concretizando, sabe, um atrás do outro, até que realmente ele agora falou, não, realmente testificou que nós temos que sair, né? E quando nós saímos do outro ministério, nós estávamos assim, eu já sabia que eu voltaria para Bom Pastor, e dessa vez ele é que me acompanharia, né? Então a gente já estava nesse processo. E nós fomos muito bem acolhidos pelo pastor João Carlos e pela pastora Marley novamente. Olha só. Né? A pastora Marley, que foi um canal para mim lá do início. Então, dessa vez, eles nos acolheram nós já adultos, nós já com alguns frutos. Eles nos acolheram, eles nos acalmaram, eles estiveram sempre próximos de nós ali em todo momento, em todo processo. E, como o pastor disse, nós queríamos, pela nossa vontade, queríamos ficar só na sede. A nossa vontade não era somente congregar. Pastorear, nós queríamos somente congregar. E foi então que o pastor Eduardo falou, não, vocês têm chamado, não pode parar isso, vocês não podem parar. Então, o pastor Eduardo é que nos incentivou. E na medida que ele nos incentivou, nós sentimos segurança, porque o pastor Eduardo, para quem conheceu, era um homem assim de Deus que não tem nem palavras para explicar o quanto ele era assim, o quanto ele exalava Deus, o quanto ele exalava sabedoria. Então, ele disse isso para nós, não, vamos começar com uma célula.
Então, nós aceitamos o desafio e nós fomos para os lugares que ele falou, né? Começamos a célula, depois começamos na igrejinha pequenininha, um salão bem pequeno, e foi crescendo esse salão. Até que nós alugamos ali embaixo, do lado da floricultura, né? Certo. Que era um salão um pouco maior. E também aconteceu a mesma coisa. Cresceu muito a igreja. As pessoas foram... Gente, eram milagres que aconteciam, eram coisas assim que aconteciam que nós falávamos assim, não tem como não ser de Deus. Nós aqui, não tem como não ser. Porque eram maravilhas e sinais mesmo que aconteciam ali. Os cultos acabavam tarde, né? Você lembra? Era, às vezes, até Era 10h30, a gente lá adorando e o povo não querendo ir embora. Ninguém queria ir embora, verdade. Isso é verdade. Um tempo muito precioso. Muito. E assim, aproveitando, pastores, como vocês comentaram essa questão, que vocês não queriam, na verdade, pastorear, né? Quando começaram a Bom Pastor Vera Cruz 1, mas apenas congregar. Como pastores, como que iniciou o ministério pastoral de vocês? O meu ministério pastoral começou antes de sermos ordenados pastores. É uma coisa interessante, que essa é uma grande vantagem do ministério que eu estava. Né? Porque ela começou depois. A gente já trabalhava com pessoas, a gente já apacentava, a gente já cuidava de vidas. E quando nós ficamos noivos, e ela veio para outra igreja me acompanhar, antes de casarmos, nós já tinham colocado para a gente um grupo de pessoas para a gente tomar conta, que é onde a gente fala da importância do discipulado, né? Então, ministerialmente falando, o meu começou foi nessa época, né? Porque o seu foi na Bom Pastor. Agora me deu uma dúvida. Na igreja do pastor era mais na área do louvor, né? Antes. Era mais, eu atuava mais na área do louvor. Eu era ministra de louvor, líder do ministério de louvor. Então, eu atuava mais nessa área. Mas ele não, ele já era mais completo. Ele já fazia, líder de grupo familiar. Líder de grupo familiar. Aquela coisa... Ele já estava à frente de cultos. Ele já praticava as funções de pastor. Exatamente. Isso. Ele já culto de segunda-feira, culto de sexta-feira, né, na igreja. A gente torcia para o pastor faltar para a gente assumir o culto. Era uma coisa muito legal na época, né? Porque era esse mesmo. Não era isso, queria né? Que o pneu furasse. Para a gente não tomar conta. Que a gente queria ter essa oportunidade, porque eu era e sou até hoje muito apaixonado por Jesus. Amém. E é tão interessante que essa paixão me faz assim vencer o que você perguntou, né? Os desafios do ministério. Então, o meu ministério iniciou assim, sem pedir. Mas se eu for voltar atrás, pastor Jussandro, eu me lembrei de uma coisa. Quando nós chegamos em Goiânia, eu faço questão de dizer o nome da igreja. Minha mãe, ela foi para a Igreja Universal. Então, foi lá na Igreja Universal que eu tive esse encontro com Jesus. Certo? Então, lá nessa igreja, eu já fui obreiro. Eu tinha 16 anos, já me levantou como obreiro. Então, eu comecei a ficar apaixonado por vidas. Porque lá tinha um sistema de evangelismo muito forte. Nós não tínhamos, digamos assim, um descanso no domingo, porque o culto era de manhã, nós tínhamos que chegar lá na igreja às 6 horas da manhã no domingo, e tudo era com prazer. Tudo. Tinha um preparo, né? Tudo. É incrível como que às vezes a gente fica assim, né? Querendo, não, fazendo comparações, mas era uma coisa assim, que você ia para a igreja cedo, participava do culto. Sim. E eu fui crescendo ministerialmente ali, que às vezes ia para o evangelismo à tarde e o pastor ainda pedia para ficar para o culto da noite. Então, às vezes, eu ficava o tempo todo na igreja. Solteiro era mais fácil, obviamente, claro. né? Então, você tinha essa disponibilidade de tempo maior. Então, eu creio que o meu ministério pastoral começou ali, nesse local. Porque a partir do momento que você começa a cuidar de vidas, você ainda não precisa de ter um óleo na sua cabeça para concretizar que você é um pastor. Porque tem muito óleo, tem muita gente que tem muito óleo, e não ama vidas, né? Então, a gente acredita que essa junção de amar vidas e descer o óleo na cabeça, consagrar a pessoa a ser pastor, isso testifica, né, a vontade de Deus na vida da gente. Então, o meu começou ali, né, jovem, cuidando de pessoas. E o que era mais estranho também, eu falo estranho, gente, porque era um ministério muito forte de libertação que eu tinha nessa época, quando eu era jovem. Era uma coisa fora do comum, né? Assim, aos olhos naturais. Mas, graças a Deus, com todas as dificuldades, a gente sempre dizendo, sim, Deus, eis-nos aqui. Eis-me aqui para te servir, porque o nosso objetivo é servir ao próximo. Amém. Esse é o nosso objetivo. Glória a Deus. E eu fui me adaptando, né? Porque assim que eu cheguei lá
para outro ministério, junto com ele, com o noivado, o casamento. Então, já fui praticando junto com ele. Já fui praticando, já fui envolvendo. me envolvendo. E então, aí veio, foram acontecendo as coisas. Sabe, eu penso assim, pelo menos devido à nossa história, né? Como exemplo da nossa história. Muitas pessoas têm muita teologia, né? E pouca prática. Uhum. E às vezes quer colocar a teologia em prática. Então, nós precisamos começar. Tudo que Deus quer de nós é um começo, é que você comece a praticar. Sim. A Bíblia fala assim que a letra mata, porque tem muita gente que é cheio demais de letra, mas não tem prática. Verdade. Então, no nosso caso, a prática ela foi vindo junto com a letra. A prática veio junto com o conhecimento. Foi tudo junto. Não foi primeiro o conhecimento para depois a prática, não. Veio tudo junto, a prática junto com o conhecimento. Então, e veio também o nosso coração, que é exatamente o amor por almas, que a gente já tinha ali desde a adolescência. Então, essas três coisas juntos, elas culminaram para que hoje nós fôssemos, para que hoje nós chegássemos onde chegamos. Certo. Pastora, e você falou algo, né? Está aqui no script, mas vou aproveitar. Sobre essa questão, né, de muitos estudiosos, né, muitos teólogos, né, muitas vezes criticam muitos pastores, né, porque talvez, né, não tenha tanto conhecimento, né? Mas como a senhora mesmo disse, a prática, Jesus, a palavra de Deus é muito clara. Jesus, quando ele foi escolher os discípulos, ele não escolheu os magistrados, ele não escolheu aqueles que eram os estudiosos, ele escolheu pessoas simples, né? Então, quem acompanhou Jesus, os discípulos que o acompanhou, foram pessoas simples. Então, assim, o evangelho é simples. E, muitas vezes, as pessoas que complicam tanto, e, infelizmente, o que causa, às vezes, muita decepção, né, no meio cristão. E, aproveitando isso, eu queria perguntar para vocês, como pastores, né, como permanecer em meio a tantos desafios diários, né? Com pessoas, porque lidar com pessoas nós sabemos que não é fácil. Nós, como igreja, somos pessoas. A igreja são pessoas. Como que é isso? Como que é continuar? Como que é permanecer, mesmo diante de tantas vezes dificuldades, desafios? Pastora, a Bíblia fala, lá no livro de Mateus, que quando você edifica sua casa na rocha, o vento contrário vem, bate, aquela casa ela não cai. Então a rocha é Cristo, certo? Por que eu estou respondendo assim para você? Porque se não for Jesus em primeiro lugar, não adianta cursos de teologia, não adianta conhecimento. Você pode ser o melhor cantor, o melhor orador, você pode ser a pessoa mais qualificada, você pode ter feito tudo quanto é curso, mas se não tiver Cristo como principal, vai ser uma instituição religiosa comum, aonde não existe amor, aonde não existe compaixão, aonde não existe o compartilhar daquilo que a igreja conquistou. Porque para nós, igreja é compartilhar aquilo que ela tem. Amém. Isso é ser igreja. Entendeu? Então, para mim, esse desafio, né, para mim, essa situação, essa questão de olhar para Cristo, nunca olhar para os defeitos. Defeitos todos nós temos. Sim. Mas quando você foca a sua vida e a sua fé na pessoa de Jesus, você consegue caminhar. Certa vez eu preguei na nossa igrejinha, né? Eu vou até citar o nome dela aqui, que já esteve com a gente. Anos depois ela me procurou. Anos depois, pastor, hoje eu entendi uma pregação que na época eu não tinha concordado ou não tinha entendido. Eu falei, o que foi? Que são tantas coisas, né? O senhor uma vez pregou assim, o evangelho é injusto. E eu não tinha entendido isso. Eu falei, sim. Porque se você procurar justiça, você não vai encontrar Cristo. Verdade. No aspecto de vida cristã. Sim, sim. Certo? Claro que Deus é justo, Deus é poderoso. Vocês entenderam? Entendi. O evangelho, por exemplo, é justo perdoar um assassino na ótica natural? Não.
É justo perdoar um pedófilo na ótica natural? E assim vai. Então o evangelho é injusto no quê? Você não tem que olhar para a justiça. Então muitas vezes você compara o evangelho, poxa, Jesus fez isso, era por isso que ele causava tanto espanto com os religiosos e teólogos e estudiosos daquela época. Jesus conversar com o samaritano, Jesus conversar com a prostituta, Exatamente. Jesus sentar na roda de... Mas a Bíblia fala que não podemos sentar na roda dos escarnecedores. Então parece ser injusto, mas não é que é injustiça. É a forma que Jesus fazia. É a forma que Jesus faria. Então a gente tenta, com a nossa humildade, com a nossa pequenez e com a nossa limitação, seguir os passos de Cristo em relação a ministério, a ser pastor, a cuidar de vida, sem nenhum tipo de interesse. Porque pastor, ele não pode sugar a lã das ovelhas. Pastor tem que ir lá, tirar os carrapichos que fala, né? Lavar se tiver que lavar, bater se tiver que bater, tudo com a palavra de Deus. É igual o pai e filho, né? Amém. A gente não deixa os nossos filhos soltos por aí, a gente tem que corrigir. Assim também é o Senhor. E se ele levantou o pastor como esse guia, esses dias para trás eu até disse para minha esposa, nós não salvamos ninguém, nós apontamos o caminho. Sim. A gente aponta o caminho, ó, esse é o caminho, vamos, bora. Quem quer, vai alcançar. Quem não quer, nós temos que lutar por ele, porém a pessoa tem que ter uma disposição para poder buscar aquilo que você está falando, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho, né? Então o Evangelho é uma bênção. É verdade. Permanecer exige muito da nossa fé. Exige muita prática da fé. Porque se a gente não tiver fé, a gente não consegue permanecer. Porque, por exemplo, nós temos 24 anos de casamento e de ministério, né? Ou se não mais de ministério, porque a gente, como a gente já falou aqui, a gente já começou individualmente fazendo, né, já as funções de pastores antes de sermos ordenados, de sermos do óleo descer e tudo, né? Mas uma das coisas que nos fez e que nos faz até hoje permanecer é a fé. De olhar para uma pessoa que te trai, porque acontece, a igreja é cheia de ser humano, né? São cheias de pessoas falhas, de pessoas imperfeitas, assim como nós também. Somos falhos e somos imperfeitos, né? Mas quando nós pensamos assim, não, isso é por uma causa maior. Quando a gente recebe ali vamos dizer, um coice de uma ovelha, não sei nem se ovelha dá coice, mas... né? Assim, acho que vocês estão entendendo, nós podemos pesquisar, né? Cavalo dá coice, ovelha dá o quê? Não sei como ideia, né, gente? Mas é isso. Quando a gente leva uma dessa, e pra gente permanecer, você dá aquela baqueada assim, depois você respira e fala, por que que eu tô... Eu sempre me faço essa pergunta. Qual é a motivação de eu ser pastora? Por que que eu tô aqui nesse lugar? É por fé. Eu estou aqui por um propósito maior, então bora lá. Mesmo que a gente dê aquela balançada assim, mas depois a gente apruma e fala, não, meu alvo é Cristo, então deixa eu continuar, eu vou permanecer por Ele, para Ele. Então, pastora, como a senhora estava falando, né, sobre pessoas, né, muitas vezes a gente leva alguma, como que eu posso dizer? Como a senhora falou, um coice, né? De alguém, e às vezes você olha e pensa, não, eu vou continuar porque o meu alvo é Cristo, né? No início do ministério, muitas pessoas começaram, né, com vocês, e essas pessoas que iniciaram no começo, continuam, como que foi todo o processo? Tem novas pessoas, né, que têm contribuído com o ministério? Conta um pouquinho para nós. Enfim, sim, como toda instituição, como toda organização, seja religiosa ou até mesmo empresarial, começa-se um grupo, de repente, no meio do caminho, aquele grupo vai tendo aquilo que eu falei, né? Vai vendo que as visões são diferentes. Eu vou explicar melhor. Começamos com um grupo, e esse grupo, alguns não permaneceram. Alguns não permaneceram diante das mudanças de salão. O pessoal de casa vai rir do que eu vou falar, mas é verdade. Tem gente até que deixou de vir para a igreja grande porque diz que tinha saudade quando a igreja era pequena. Então fazia essas comparações. Entendi. O que mudou? Mudou o tamanho, o grupo, mas eram pessoas que queriam uma atenção exclusiva nossa. Entendi. E Jesus, ele não ensinou isso. Jesus disse o quê? Ide, fazei
discípulos. O que é o discípulo? É aquele que reproduz o que Cristo faria. Então, muitas pessoas não conseguiram entender esse processo de discipulado, esse processo de acompanhamento. E também teve os rebeldes também, que deram muita cabeçada, como diz a Leiciela ali, né? Deram muita pancada, porque não... Gente, teve pessoas até que nem caminharam conosco por causa de um CD que a pastora gravou. Porque queria que a roupa fosse de uma cor e a roupa era de outra e a pessoa foi embora. E uma coisa eu falo para vocês. Nós amamos todos, mas nós aprendemos, e até tenho falado isso para vocês, né? Sim. Se você me perguntar, pastor, quem são seus filhos? João Vitor e Eduardo Levi. Sim. Esses são os filhos que Deus me deu. Agora, as pessoas que o Senhor trouxe para o ministério, para que estivesse debaixo da nossa cobertura, são discípulos de Cristo. Amém. Que nós temos que entender que nós não somos os reis, nós não somos os dominadores, nós não somos os pais deles. Nós somos os pastores que apontam o caminho, voltando àquilo. Cajado, puxa para cá, puxa para lá, direciona daqui. Então, se não tiver esse princípio, pastor, a gente vai ficar muito triste, porque tivemos, sim, muitas baixas. Sim. Só que Deus é maravilhoso, né? A Bíblia diz que se a gente for fiel no pouco, Ele nos coloca no muito. Amém. Então, hoje, Deus tem enviado muita gente boa para estar do nosso lado. Vocês Amém. estão há 10 anos com a gente, né? Mas tem Glória a Deus. muitas pessoas que estão chegando agora e já estão assim, se disponibilizando a trabalhar, querem fazer a obra de Deus. Então, assim, da minha parte é isso. Senão eu falo muito, né? Então, sim, nós começamos com um grupo, né, que foi um grupo maravilhoso, foram pessoas maravilhosas que estiveram junto conosco no início, mas muitas não permaneceram por vários e vários motivos. Por motivos naturalmente bobos, por motivos naturalmente de partida, que o Senhor recolheu, por motivos de interesse, né, que veio, não permaneceu e foi para outra igreja, e por vários motivos não permaneceram. Mas tem aqueles também que estão conosco aqui até hoje, desde o início, que estão conosco, somando junto conosco aqui. Mas uma coisa é muito interessante, pelo menos assim, para mim, da minha parte. Hoje, eu não sou mais a mesma, aquela do início, que começou a igreja, com aquele grupo, com hoje a nossa realidade. Eu não sou a mesma. Aquele grupo que começou e não permaneceu, talvez seja engraçado isso que eu vou falar aqui, mas não é a verdade. Aquele grupo que começou com a gente, mas não permaneceu, eles me ensinaram muita coisa. Me ensinaram muita coisa, muitos erros que eu cometi e que hoje eu não cometo mais. Certo. E muitos acertos que eu cometi e que hoje eu tento melhorar. Entendi. Então, assim, em relação, pelo menos a mim, esse grupo que saiu, eles, na época, deixou a gente chateado? Deixou. Porque eu, pelo menos, eu tinha, assim, um apego. Um amor, assim, voltando à história do amor, né? Eu sempre tive muito isso, de amar as pessoas, não medir esforços por ninguém, né? Está assim, impregnado em nós, esse não medir esforços pelas pessoas. Mas essas pessoas que não permaneceram me ensinaram até mesmo o limite. Que o amor tem limite também, sabia? Para a gente doar amor também tem limite. E muitas dessas que não permaneceram, me ensinaram que o amor que eu dava, que eu entregava, era fora do limite. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquele início. Até onde eu devo já chegar. Entendo até onde eu devo ir, já entendo aonde eu tenho que chegar, aonde eu tenho que ir, como eu tenho que ir, como eu não tenho que ir. Entende? Então, na verdade, para mim foi um aprendizado muito grande. Amém. E com isso nós entendemos também, pastores, que há um propósito em todas as coisas, né? E que nós podemos ressignificar, né? Como aprendizado, né? Com certeza. Como a pastora diz, não cometer os mesmos erros e melhorar os acertos, né? E diante disso, eu acredito que o Senhor fez muitas promessas, né, para vocês, né, quando iniciou o Ministério Bom Pastor Vera Cruz 1.
E a minha pergunta é, essas promessas todas já se cumpriram? Estão se cumprindo. Amém. Muitas se cumpriram, algumas estão se cumprindo, que é um processo, e outras nós cremos que ainda há de acontecer. Nós temos também, né, essa questão da canção, das músicas, um desafio muito grande que nós tivemos no nosso ministério foi quando, no momento onde a igreja mais estava acontecendo milagres, eu recebo um diagnóstico de um tumor na cabeça, né? E eu falava, meu Deus, o nosso ministério... Aí vem aquela questão, né? Eu não sei nem se a gente deve falar isso, mas me lembra-se muito assim, você agora teve o tumor porque você saiu da outra igreja. Porque chegaram muitas pessoas que eram amigos meus do outro ministério que falavam isso para mim. Tá vendo? Isso está acontecendo com você porque você saiu. Misericórdia. Misericórdia. São coisas que acontecem. É por isso que nós temos muitos motivos, pastora Jussandra, pastor Júnior, de não querer ter começado a igreja, de tentar nos paralisar. Porque, por mais que nós somos pastores e por mais que nós tenhamos experiência com o Senhor, nós temos coração, nós temos alma, Sim. Nós temos uma família. Então, naquele momento do diagnóstico do tumor, Deus deu uma canção para a pastora. E eu tinha que fazer um procedimento cirúrgico. E o procedimento cirúrgico era muito delicado. Era muito, porque o tumor alojado na carótida, que é uma artéria muito importante na cabeça. Resumindo, pessoal, fiz a cirurgia, foi uma bênção, já tem mais ou menos 8 anos. Os 4 primeiros anos tomando uma medicação. No 5º ano, eu parei de tomar essa medicação. Faço os exames anualmente e está tudo normal para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. A gente pode cantar essa canção agora, Claro, nesse vamos momento? aproveitar e Em cantar nome de essa Jesus? canção. Vamos. Em ti sou curado? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Não quero mais olhar atrás, não quero mais sofrer tanto assim, não quero mais deixar o mundo me fazer desistir. Eu descobri um Deus de amor que me consola em toda dor. Me faz melhor a cada dia, Ele é meu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Só Ele é capaz de encher-me, mesmo em momentos de provações. Seu nome é Jeová Rafa, que cura os nossos corações. Confio nas tuas promessas, Ele é fiel para cumprir. Espero em ti, ó meu amado, pois sei que em ti eu sou curado. Vou prosseguir. Oh, espero em ti, ó meu amado, pois sei que em ti eu sou curado. Vou prosseguir. Prosseguir, essa Aleluia. é a palavra. Amém. Aleluia. Prosseguir. Aleluia. Nessa canção, vocês podem ver que tem nessa, fala, eu não quero mais olhar atrás, não quero mais sofrer tanto assim. Porque, na verdade, eu vou dizer uma frase aqui que eu ouvi de uma pastora amiga minha. Na hora eu não concordei, mas depois eu falei, não, ela tem razão nessa frase. A igreja, Jesus, ele cura, mas a igreja muitas vezes também pode matar. Jesus, ele pode curar, é o único que pode curar, que pode fazer o milagre. Ele é o único. Mas a igreja, muitas vezes, ela pode matar alguém, ela pode ferir alguém, né? E nós, quando descobrimos esse diagnóstico desse tumor, que chama tumor da hipófise, né? E que, como ele mesmo disse, que a gente vinha sofrendo esses julgamentos de que nós tínhamos, de que ele estava com esse tumor porque nós tínhamos saído da outra igreja, do outro ministério, nós estávamos feridos.
Então, nós já viemos feridos de lá. Nós viemos de lá, assim, desse outro ministério, com pessoas que inventaram coisas sérias, coisas muito graves a nosso respeito, principalmente a respeito do pastor. E aí, então, quando ele recebe esse diagnóstico, aí que nós ficamos mesmo assim, embora estivéssemos sendo acolhidos pelo pastor João Carlos, pela pastora Marley, pelo pastor Eduardo, pastora Moema, pela Bom Pastor, né, de uma maneira assim geral, mas nós ainda tínhamos feridas. Né? E ainda com essas falas de que o tumor era porque tinha saído de lá, essas coisas que inventaram a nosso respeito. Então, no dia que eu compus essa canção, era o que estava no meu coração. Senhor, eu não quero mais. Não vou mais olhar atrás. Eu não vou ficar mais olhando o que essas pessoas estão dizendo, o que essas pessoas estão inventando a nosso respeito. Eu não vou mais dar ouvidos para isso. E eu não vou mais. Eu fiz uma determinação. Eu falei, também não vou mais sofrer. Porque o Senhor sabe do nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor sabe, o Senhor estava lá. O Senhor viu tudo o que aconteceu. Então, e hoje nós estamos sendo julgados com mentiras. Então, eu falei, então, eu não quero mais olhar para trás e eu também não vou mais sofrer por essas coisas. Amém. Não quero mais sofrer. Não. Aí, quando eu digo, né, não quero mais deixar o mundo me fazer desistir, o mundo é, de uma certa maneira... quando eu coloquei o mundo nessa canção, o mundo eu coloquei assim, placa de igreja. Me referindo a placas de igreja. Não vou deixar mais que placas de igreja me façam desistir. Amém. Eu não vou deixar mais que essas coisas tóxicas me intoxiquem, me deixem doente. Eu não vou deixar mais. E aí, quando eu falo, né, eu descobri um Deus de amor, eu estava vivendo o primeiro amor novamente. Amém. Eu estava vivendo o primeiro amor novamente. Eu estava sabendo o que era amor novamente, né? E aí foi no prosseguir, né? Só Ele é capaz de me encher, né? De encher, mesmo em momentos de provações, que era o que nós estávamos passando com esse diagnóstico. E Jeová Rafá é um dos nomes de Deus, né? Que significa o Senhor que cura. O Senhor que cura. Então eu falei, seu nome é Jeová Rafá, e Ele cura os nossos corações, Ele cura as nossas vidas. E então essa canção, ela surgiu, foi nesses momentos assim, então eu cantei o que eu estava vivendo. Essa canção é algo que nós estávamos vivendo literalmente. A gente pode sair do script um pouquinho? Pode. Porque diante dessa canção, aí às vezes os irmãos que estão nos assistindo, nossa, pastor, o senhor ficou abatido, e agora? Aí Deus deu uma canção para ela que chama assim, Dias Melhores Virão. Amém. E nós estamos vivendo esses dias. Amém. A Bom Pastor Vera Cruz 1 está vivendo esses dias. Amém. Vamos, dias melhores virão? Vamos. Em nome de Jesus? Aleluia. Nós estamos aqui com o nosso DJ, William. Nosso irmão William, que é da nossa igreja, mas está lá em Jussara, está emprestado lá para Jussara. Em nome de Jesus. Bora lá, dias melhores virão. Essa vai para você que está cansado, desanimado, que talvez recebeu um diagnóstico. Saiba que o Senhor te cura e te liberta. Amém. Em nome de Jesus. Dias melhores virão, já posso sentir pela fé. Tua fidelidade em mim se cumprirá. Tenho esperança em Deus, minha vitória virá. A ordem dele pra mim eu vou perseverar. Eu vou lutar, eu vou vencer, vou confiar e esperar. Eu creio em ti, ó Deus meu Pai, não vou olhar para trás. Já posso ver pela fé meu milagre acontecer. Eu vou lutar, eu vou vencer, vou confiar. Aleluia. Eu venci. Glória você a também Deus. vencerá, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pastores, como é ser pastor e ser família? É o que eu sempre falo quando eu estou pregando aqui. É tão difícil pregar com a sua esposa e seus filhos ali. Por quê? Porque você tem que ser testemunho, né?
Então, nós erramos muito, eu errei muito com os meus filhos no começo de ministério. Quantas vezes, por amor em excesso e talvez a falta de uma sabedoria e de alguém te dar um toque, muitas vezes você deixar o seu filho e ir cuidar de outras pessoas. Isso não deve ser feito. Você tem que cuidar do seu filho, da sua casa primeiro. Vou dar um exemplo para vocês aqui rápido, tenebroso. Quando nós éramos pastores lá da igreja de Uberlândia, o João Vitor tinha... Ele não tinha nem 2 anos. O João Vitor tinha 1 ano e pouco. Estava aprendendo a andar, estava andando naquele início ali. E nós tínhamos um bispo lá na igreja local que falou assim, olha, vocês têm que dar mais atenção para o povo, deixa que eu fico com o João Vitor no colo. E Elisângela olhou assim, não, tem muito casal que está precisando que vocês vão lá orar. Aí o bispo pegou o menino e nós começamos a atender os irmãos, orando. De repente, gente, vocês não têm ideia, o bispo chega com o menino desesperado, vocês não sabem o que aconteceu. Ixi, já denunciei quem é o bispo, né? Só de falar assim, né? O que aconteceu? Aí ele, o João Vitor, eu descuidei dele um pouquinho. Eu falei, como assim o senhor descuidou dele? Não, mas está tudo bem agora. Sabe o que aconteceu, gente? Ele descuidou do menino. O menino atravessou a avenida, tipo a Avenida Goiás, aqui de Goiânia. Misericórdia. Uma mulher que estava dentro do ônibus disse que viu o menino sair da igreja, gritou para o motorista do ônibus, pelo amor de Deus. Essa mulher desceu, foi lá na avenida, pegou o menino e levou ele para a igreja. E disse, vocês tomam muito cuidado, porque aqui em Uberlândia tem muitos sacrifícios de criança. Misericórdia. O menino tinha quase 2 anos de idade, gente. Então, por que eu falo que foi um vacilo nosso? Nós deixamos uma criança ao cuidado de uma outra pessoa que não é o pai. É aquilo que eu volto a dizer para você. Só quem é pai sabe cuidar do filho. Sim, sabe da importância. Então, nós erramos muito nisso. Então, teve uma época que Elisângela, nessa igreja de Uberlândia, isso mesmo, não tinha ministério infantil. Não, essa já foi de Belo Horizonte. Essa igreja não tinha ministério infantil quando nós chegamos lá. E nós achamos um absurdo. Porque o povo lá só queria cantar, só queria pregar, só queria altar. E a gente achava um absurdo. Não tem. Por isso que hoje nós somos enjoados com criança, com ministério infantil, esse encargo que a gente tem. Para mim, se pudesse, teria a igreja de criança tem que ser melhor do que a igreja para adultos. Sim. Em aspecto físico, em todas as áreas. E lá nessa cidade de Belo Horizonte, Elisângela ficava com os nossos filhos lá fora. Quando o João Vitor entrava, mais o Eduardo, esse mesmo bispo ficava pegando, nosso pai, vocês têm que segurar esses meninos, de vocês. Elisângela, bispo, não tem criança, não tem um ministério infantil. Então Elisângela decidiu ficar do lado de fora da igreja. Então ela ia para a igreja para ficar do lado de fora. E de repente ela começou o ministério infantil, porque não tinha ninguém que se dispôs, aí ela ficava com as crianças. Então, assim, respondendo a sua pergunta de uma forma breve, fazendo essa crítica, né? Se tiver alguém me assistindo e que é pastor, e que é líder, por favor, cuida da sua casa primeiro. Amém. Cuida da sua casa primeiro. A sua casa tem que ser bem cuidada em primeiro lugar. E graças a Deus, meus filhos hoje estão na igreja, não tiveram nenhum tipo de rebeldia, para a honra e glória do Senhor, mas eles tiveram muito motivo para hoje não querer saber. Claro que se vocês perguntarem para eles, vocês querem ser pastor? Eles não querem. Porque eles viram muito sofrimento. Eles viram muito, mas nós nunca deixamos que esse sofrimento chegasse a eles de uma forma assim. Eu sempre falo, vale a pena. Sim. Agora aquela questão, né, pastora? Nem todo mundo foi chamado para pastor, claro, nem isso. todo mundo foi. Sim. Não é verdade? Porque tem pessoas que pensam que filho de pastor. Tem que ser pastor, né? Um irmão que caminhou conosco há um tempo chegou no João Vitor e falou na época: João, você tem que tomar muito cuidado, você tem que andar na linha. Porque se você cai, você acaba com o ministério do seu pai. E eu falei: meu filho, se você cair, seu pai vai estar ali para te ajudar. Porque quem me levantou foi o Senhor. A obra não é nossa. As pessoas pensam que a obra é dos homens, mas não é, gente. A Bom Pastor Vera Cruz 1, ela foi e sempre será Jesus em primeiro lugar. Amém. Bom, para mim, né, na minha opinião, conciliar o pastoreio, né, com ser família, vou contar as minhas experiências. Lá nessa mesma igreja de Uberlândia, aconteceu esse episódio, né, que o João Vitor atravessou a rua, que é João Naves de Ávila, né? Isso, João Naves de Ávila. Que é a Avenida Goiás daqui. Teve esse episódio, mas teve também, assim, o João Vitor, ele me mamou no peito até quase 3 anos de idade, gente. Eu era bem magrinha, né? Bem magérrima. Então, assim, eu ia em todos os cultos, em tudo que tinha, eu ia.
E só que eu comecei a não aguentar mais, principalmente no culto do domingo de manhã, né? Porque quando a gente saiu 1h da tarde da igreja, aí eu não comecei a não aguentar e assim, principalmente no domingo, porque a gente saía muito tarde até que eu chegasse em casa, fizesse o almoço e ele mamava com fome, né? Então assim, até que chegava, que fazia o almoço, que cuidava da casa, que cuidava dele. Só assim, cortando, só para entender melhor. Nessa igreja, a senhora está comentando aqui que no domingo de manhã já estava cansativa. A senhora tinha que ir em todos os cultos durante a semana? Sim, eu tinha que ir em todos os cultos durante a semana e no domingo eu tinha que ir nos 2 cultos. E ainda quando tinha isso amamentando. E ainda quando tinha reunião antes do culto, eu tinha que estar presente. Mas eu quero ressaltar que nem todas as mulheres de pastores ou que todas as pastoras são assim. Nem todas fazem isso. Nós fazíamos por opção mesmo. Sim. Sabe, nós não éramos... tinha, lógico, uma imposição de que a gente tinha que... Mas o problema maior é porque foi eu que acostumei mal as pessoas. Eu que acostumei assim, as pessoas a estar à frente o tempo todo, né? Eu com esse jeito assim de liderança, com esse espírito de liderança. Então, tinha as imposições que eu tinha que ir e eu acabava me submetendo ao pé da letra. Eu mesma nunca coloquei limite. Hoje eu penso que eu mesma que tinha que ter colocado esse limite. Mas na época eu não coloquei. E quando eu decidi colocar, que eu falei para ele, olha, eu não vou mais no culto de manhã, eu vou só no culto da noite. Eu me lembro bem que uma mulher, uma irmã, se levantou contra mim. E essa irmã falou, que absurdo, a pastora não vir no culto de manhã, se ela não vier, as outras mulheres não virão. Elas não vão vir. Que exemplo é esse que ela está dando, né? Então eu chorava muito, eu falava, mas por que essa cobrança em cima de mim? Mas hoje, é aquilo que eu te falei, que hoje eu não sou mais a mesma pessoa de antes, porque hoje eu já tenho maturidade para entender que a minha função não é que as pessoas se apeguem a mim como pastora ou como mulher de pastor. A minha função é apresentar o caminho, como o pastor falou, o caminho para Deus. Minha irmã, o caminho é esse, buscar a Deus. A pessoa não tem que ficar ligada a mim. A pessoa tem que ir para o Senhor através de mim, né? Mas eu errei muito, porque eu não coloquei limites quando eu precisava colocar, né? E quando eu falo de limites, eu falo assim, existe uma balança. Porque tem pessoas que, não, agora eu não vou fazer nada para Deus, não vou fazer a obra de Deus, não vou fazer nadinha, porque agora eu tenho filhos, então eu não vou fazer mais nada, eu não tenho. Né? E já tem outros que, não, eu vou fazer tudo mesmo com criança. Então, a gente, não é assim. A gente precisa ter uma balança. Equilíbrio. Um equilíbrio, exatamente. Uma balança não, um equilíbrio. Nós precisamos ter um equilíbrio. Hoje eu tenho filhos, eu tenho marido. Qual que é a minha função? Cuidar da minha casa, mas existem coisas que eu posso sim fazer, que eu posso sim conciliar com a obra de Deus. Eu não posso fazer simplesmente assim, não, agora eu tenho filhos, eu sou casado, não vou fazer mais nada na obra, por causa disso. Não é isso que Jesus nos ensina. Ele nos ensina a conciliar, a nos equilibrar entre a família e entre o ministério. Então, foi a partir dessa busca. Senhor, dá-nos sabedoria. Senhor, dá-nos esse equilíbrio. Essa busca no Senhor, para esse equilíbrio, para essa sabedoria, é que nos ajudou, é que nos ajuda até hoje. Por exemplo, hoje o meu mais novo tem 16 anos. E o meu mais velho, que é o João Vitor, já tem 21 anos. Às vezes, eu chego atrasada no culto. Uau, a pastora chegando atrasada. Eu não vou ficar expondo as minhas dificuldades. Mas, gente, eu tenho um menino de 16 anos. Então, para eu não... Se eu fosse agir pela carne, eu falaria, fica aí, menina, que você está enrolando demais, fica aí que eu vou na frente, porque eu preciso chegar pontual na igreja e você fica para trás. E o que iria acontecer com isso? Ele iria se acostumar. Sim. Então, agora vou fazer... Toda vez eu vou irritar, eu vou me enrolar, que é para... Minha mãe só quer chegar pontual. Não estou fazendo aqui uma
como é que fala aquela palavra? Apologia? Uma apologia a chegar atrasado nos cultos. Não, não é isso. Não estou fazendo essa apologia. Mas eu estou falando de algo que eu enfrento. Então, assim, são dois. Um demora mais do que o outro às vezes fica enrolado porque quer mexer. Eu acabo. E para não deixar eles em casa, para eu ter sabedoria de trazer eles, então eu chego. A hora que eu tiver que chegar. Ah, mas a senhora não briga? Eu brigo, falo, olha, desse jeito não dá, vamos andar logo, a gente briga e tudo. Mas eu prefiro chegar atrasada do que deixar eles para trás. Isso não é uma coisa bonita, de ficar chegando nos cultos atrasado. Não é uma coisa bonita, mas é uma realidade que eu vivo hoje. Eu me esforço para chegar mais cedo? Claro que eu me esforço, mas eu não vou deixar os meus filhos para trás. Sim. Eu não vou. É por isso que precisa desse equilíbrio. Então, ele nunca chega atrasado. É raro. Quando ele chega, ele já chega assim. É muito raro. Por isso que ele vem à frente. Certo. Ele vem na frente, então ele é o pastor e eu fico para trás, porque eu não quero deixar os meus filhos para trás. Então, esse equilíbrio é muito necessário. Amém. Na obra. Então, pastora, muitas vezes, né, as pessoas cobram de vocês, né? Quer cobrar uma coisa que nós somos humanos, né? Mas aí tem aquelas pessoas que nós somos, né, pastores. Sim. As pessoas têm que reconhecer que vocês têm os seus discípulos, que são pastores hoje, que tem que ver isso. Então, assim, nós estamos ali para ajudar. Sim, mas muitas vezes as pessoas não veem isso, né? Quer que cobra de vocês. Aí a gente também tem dois meninos meninos pequenos. E eles, assim, a gente que manda neles, né, hoje. Vamos lá, vamos para a igreja. Então, é assim mesmo a gente chega atrasado. E as pessoas não olham porque assim, a gente não é de frente, né? Muitas vezes não é de frente, igual em vocês, somos pastores da nossa igreja. Mas as pessoas têm que reconhecer que vocês têm os discípulos, que pode estar fazendo esse papel, né? Não, se a pastora não está ali, mas tem uma pastora Jussandra. Se o pastor não está ali, tem um pastor Júnior. E outros pastores que nós temos. E graças a Deus que Deus deu a visão para vocês. Amém. Levantares pastores. A gente estamos aqui para isso. Amém. Amém? E você está em casa, aprenda que nós estamos aqui para ajudar. Amém. É verdade. Amém. Graças a Deus, né? Porque Deus colocou esse grupo de pessoas que são da nossa confiança e principalmente por não ser apenas de confiança, mas porque a gente viu Deus na vida de vocês. Vocês são um exemplo. Né? Vocês são pastores antes de serem ordenados. Eu sempre comentava com eles antes. Falei, bem, você viu como que eles conduzem os jovens, como que eles apacentam os jovens. Então, e outros pastores que a igreja tem. Então, isso ajuda muito. Porque as pessoas realmente elas têm aquela tendência de procurar, digamos assim, o pastor titular da igreja. Sim. Mas nós temos tentado fazer essa transição de responsabilidade. Apontar, olha, nós temos os pastores. Quando termina o culto, a gente chama os pastores lá na frente. Às vezes eu estou lá orando, eu não desço para orar, eu fico ali intercedendo enquanto vocês estão orando com as pessoas. A pastora fica ali na retaguarda, intercedendo por vocês. Então eu louvo a Deus mesmo, porque realmente é um peso que se nós queremos carregar tudo não vai dar conta. Né? Então tem a Bíblia mesmo fala, né, quando Moisés estava lá tentando fazer tudo. E o sogro dele chegou, né, Jetro, e falou, Moisés, levante pessoas, grupos para te ajudar. Né? Tem questões que você consegue passar para outros ajudarem. Né? Isso mesmo. A própria palavra de Deus fala o exemplo de Jesus. Jesus, ele tinha 12 discípulos, mas entre os 12, ele tinha 3. Que eram os mais chegados. E desses 3, ele tinha um que era mais chegado ainda, que era o apóstolo João, que recostava no peito de Jesus. Né? Então, assim, o próprio Jesus, ele tinha as pessoas, porque ele não dava conta de fazer tudo sozinho. Ele não dava conta de apacentar as pessoas sozinho, de pregar. Existem pessoas que por afinidade, nos procuram. Mas existem pessoas também, porque é algo que foi ensinado já desde de muito tempo, isso, que o pastor, né, da igreja que é o principal, só ele tem a unção. E não, isso não é verdade.
Isso não é verdade. Se naquela igreja, igual na nossa, né, que vocês congregam, que nós congregamos, se existe aqui a autoridade, que somos nós, se nós delegamos a autoridade para vocês, para o pastor Felino, para a pastora Eliana, para o pastor Eliandro, para a pastora Glauce, depois vem os presbíteros, depois vem os diáconos, nós temos uma hierarquia. Sim, nós temos uma hierarquia. E as pessoas, querendo ou não, as pessoas não podem rejeitar a ajuda da hierarquia da igreja. Muitas pessoas reclamam, saem da igreja, não só da nossa, mas de outras igrejas também, falam, é porque eu não tive ajuda. Ninguém. Não é porque não teve ajuda, é porque teve ajuda, mas foi de um outro pastor, foi de um presbítero, foi de um diácono. Mas muitas pessoas se sentem tão superiores que não podem ser acompanhadas por um pastor que não seja o pastor titular. Ou até mesmo um obreiro. Né? Ou até mesmo um obreiro. Existem pessoas que se sentem tão importantes que falam, eu ser discipulado, ser acompanhado por um diácono? Gente, tem diácono que tem... Os diáconos aqui da nossa igreja têm uma unção tremenda. Os presbíteros da nossa igreja são ensinados, têm uma unção. Vocês que são pastores carregam uma unção tremenda. Os obreiros aqui da nossa igreja, todos são ensinados, todos são capacitados para isso. Então, é uma pena que muitas pessoas deixam de ser abençoados porque querem somente nós. Mas nós não damos conta, igual você falou, né, pastor Júnior? Nós não damos conta de apacentar todo mundo, nós não damos conta de ir na casa de todo mundo. Por isso é que nós temos o ID. Nós obedecemos o ID do Senhor, o ID de Jesus. Foi um mandamento que Jesus fez, ID. Pregai o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Então, nós não estamos fora da palavra, nós estamos baseados na palavra de Deus. Isso. Então, é uma pena que muitas pessoas deixam de ser abençoadas porque tem esse preconceito contra os outros pastores que não são os líderes principais, vamos dizer, contra presbíteros, contra diáconos, contra obreiros. É uma pena que muitas pessoas ainda não são abençoadas por causa disso. E o Senhor, ele usa, né, quem ele quer, independente de posição ou títulos. Né? Exatamente. Então, o Senhor, eu acredito que o Senhor usa muitas vezes alguém que está do seu lado para liberar uma palavra, para te dar um abraço. Um abraço, muitas vezes, é algo que a pessoa está precisando. E alguém que está no seu lado, no culto, chega e te dá um abraço e ali libera uma palavra sobre a sua vida. Verdade. Né? Então, o Senhor, ele usa as pessoas independente da posição que elas estão. E aproveitando aqui, pastora, que você falou sobre essa questão, né, da atenção que as pessoas querem, que o pastor Júnior comentou. Como que é viver esse chamado, esse ministério, em relação a renúncias? Que renúncia é abrir mão de algo, né? Sim. E muitas vezes a gente abre mão de um descanso para socorrer alguém. Às vezes a gente abre mão de um esporte que te faz bem para poder socorrer alguém. Às vezes até de uma medicação que às vezes você toma, que às vezes você precisa, porque aquela medicação te causa um mal-estar, então você tem que estar bem para atender a pessoa, então você deixa às vezes até de tomar uma medicação, porque você precisa estar ali firme. Só que eu tenho uma característica que vocês conhecem. Quando eu não estou bem, eu falo para vocês, pessoal, Sim. Não estou legal hoje não, vai lá no meu lugar, porque nós não somos super-homens. Sim. E graças a Deus, a nossa igreja, elas olham para nós, elas enxergam o amor de Deus através de nós, mas eles também sabem que nós temos as nossas limitações. Né? Por exemplo, quando uma pessoa faz uma cirurgia na cabeça, depois da cirurgia a pessoa tem algumas dificuldades. Claro. Eu tive algumas dificuldades de concentração, algumas coisas assim. Então eu tenho essas limitações. Né? Mas essa questão da renúncia, ela é diária. Muitas vezes, por amor a Cristo, nós renunciamos mesmo a algumas situações, eu particularmente, eu renuncio, para poder fazer aquilo que é para Deus. Eu volto sempre nessa palavra, porque se você renunciar pela pessoa, não é justo. Lembra que o Evangelho é injusto? Sim. Você renuncia porque é o encargo que Deus colocou. É aquilo que o Senhor te chamou. Essa foi a proposta que o Senhor fez. E eu aceitei a proposta do Senhor. Amém. Eu disse sim para ela. E eu disse sim para ele. Né? Então, se eu falei, Senhor, é do Senhor,
o Senhor tem. Porque a Bíblia diz que a árvore ela é conhecida pelos frutos. Sim. Eu tenho um amigo chamado pastor Genilson, né? Amiguíssimo nosso na época e tudo, a gente quase não tem se visto. E ele sempre falava assim, é incrível que os cultos que você faz da gente. E eu falo, olha, eu não sei o que eu tenho não. Naturalmente falando, eu não tenho nada para oferecer. Mas eu só tenho aquilo que é tudo, que é o Senhor. Amém. Porque quando a gente sobe naquele altar, quando a gente chega aqui na igreja, quando vai fazer um louvor, eu falo, Senhor, tome o teu lugar. Amém. Eu vou apenas ser conduzido pelo Senhor. Amém. Né? E muitas vezes a gente renuncia, sim, a lazer, renuncia a outras coisas mais. Amém. A vida de um pastor ela é feita de renúncias, na verdade. A vida de um pastor ela é feita de renúncias. E me dói muito no coração, porque eu ouço muitas pessoas, quando veem a gente renunciando a alguma coisa, por exemplo, a gente já foi em aniversário que dá na metade, você fala, nossa, eu tenho que ir porque eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer o culto, eu tenho um outro compromisso. Né? Então, assim, a nossa vida ela não é igual à vida de uma pessoa que é multidão. Sim. Então, a renúncia, para nós, é um compromisso. A renúncia, para nós, significa compromisso. E eu me dói muito no coração quando eu ouço muitas pessoas falando, Deus me livre, eu não quero ser pastor nunca. Eu não quero ser pastor nunca. A gente pergunta, mas por quê? Não, porque tem que renunciar a muitas coisas. Sim. Tem que abrir mão de muitas coisas. Então, infelizmente, muitas pessoas não têm essa disposição de abrir mão de coisas. E até mesmo de pessoas, para poder fazer a obra do Senhor, para poder cumprir um chamado de Deus. Muitas pessoas não têm coração para isso, para renunciar, sabe? Mas o Wesley e eu, o pastor Wesley e eu, nós temos a plena convicção que se um dia nós recebemos esse chamado, então nós temos que ter compromisso. A partir do momento que nós recebemos esse chamado e que nós dissemos sim, então nós temos que ter compromisso. Amém. Nós cantamos muito, tem muitas músicas, né, que falam, tem aquela que fala, abro mão dos meus sonhos. Sim. Então tem muita gente que canta essa música bem aleatório, porque não renuncia. Canta da boca para fora. Hoje nós temos uma música aí que está bem alta, né? Que é aquela que fala, eis-me aqui, estou disponível. Sim. Então, e as pessoas cantam, levantam a mão, mas na hora de realmente mostrar, não está disponível. Na hora de vestir a camisa, né? Na hora de vestir a camisa, a pessoa não está disponível. Pastora, eu até lembrei de um fato aqui, quero aproveitar e compartilhar. Eu estava participando de um programa, né? De terapia. E era inicialmente online gratuito. E aí, no dia que eu tinha marcado, essa psicóloga, ela mudou o dia e falou, Sandra, você pode hoje? Eu posso. E ela falou, tal horário. Eu falei, ok. E aí, justamente no horário que eu tinha marcado com ela, eu recebo um WhatsApp, eu preciso de você agora. E eu, é agora e é urgente. E eu fiquei, e agora? O que eu fiz? Deixei a terapia e fui. O que aconteceu? Eu perdi o programa, porque ela falou, como você desmarcou depois, você perdeu. Mas, eu até orando depois, falei, nossa, Senhor, e agora? Aí eu tentei explicar, né, a situação, mas ela falou, não posso continuar. Então, assim, eu não sei se era uma política também do programa, né? Mas, com isso, eu entendo que eu disse sim. Que se eu disse que eu estou disposta, que eu estou disponível, eu tenho, né, que ir socorrer quem está precisando de mim. Muitas vezes não é fácil. Você quer cuidar primeiro de você. Então, assim, é como a pastora disse, às vezes as pessoas cantam da boca para fora. Se eu olhasse primeiro para mim, eu teria falado para a pessoa, não vou agora. Depois eu vou. Mas naquele momento, como eu vi a urgência da situação, eu falei, eu vou. E aí aconteceu esse fato. Renúncias, quando a gente está disponível para renunciar, acontecem muitas percas mesmo. Sim. Aos olhos naturais, nós perdemos muita coisa. Sim, verdade. Aos olhos naturais, quando nós nos dispomos a renunciar, nós perdemos muita coisa.
Tem pessoas que perdem família, porque a pessoa fala, não, eu vou renunciar aí a esses encontros que tem todo final de semana aí com a família, eu vou renunciar, porque eu quero estar na igreja, eu quero estar com o Senhor. E a família fala, você agora está fanática. E tem muitas pessoas que perdem família, tem muitas pessoas que têm atritos no casamento, Sim, né? verdade. Tem pessoas que têm muito atrito em várias áreas da sua vida, porque decidiram renunciar. Mas a Bíblia fala assim, que quem pega no arado, ele não pode olhar para trás. Verdade. Quem pega no arado, ele não pode olhar para trás. Verdade. Entende? E eu tenho uma convicção comigo, que é o seguinte, as pessoas é que têm que se adequar a mim, não sou eu que tenho que se adequar às pessoas. Se eu fiz um compromisso com Deus, se eu falei para ele que eu estava disponível para ele, então eu estou disponível para ele, ponto final. E o que as pessoas acham, o que as pessoas falam, o que as pessoas sentem, para mim não pode ser uma palavra final. Sim. Se eu fiz um compromisso... Porque imagina, se eu faço um compromisso com Deus, se eu falo que eu estou disponível para Ele, mas na primeira oportunidade que aparece, eu falo, não, peraí, eu deixo a obra de Deus, eu deixo Deus em segundo lugar, porque eu não quero desagradar as pessoas. Uhum. Eu não quero desagradar os parentes, eu não quero desagradar os amigos, eu não quero desagradar as pessoas. Então, eu falo, não, Senhor, espera aí um pouquinho que eu vou agradar aqui o homem primeiro, depois eu volto para agradar o Senhor. Sim. Acontece o que aconteceu com você. Sim. Acontece o que aconteceu com você. Então, nós temos que estar dispostos a perder mesmo. Coisas aos olhos naturais, né? Aos olhos naturais. Essa frase, pastora, realmente agora ficou aqui, ó, no meu coração. Que renúncia é um compromisso. É algo que eu nunca tinha parado para pensar. É um compromisso. Por exemplo, quando eu fui me casar com ele, que vocês foram se casar, o que nós renunciamos? Nós não renunciamos lá a nossa caminha de solteiro? Sim, verdade. Nós renunciamos lá a nossa caminha de solteiro, a nossa cobertinha de solteiro. Nós renunciamos a mamãe fazendo comida para nós no almoço. O nosso cantinho. Nosso cantinho. Renunciamos a mamãe fazer lanche, a mamãe fazer janta. A mamãe, a gente chega atrasado, cansado do serviço. Sim, ai, mãe, eu tô com fome. Nós renunciamos tudo isso. Por quê? Por um compromisso que eu estou fazendo com ele agora. Sim. Pelo compromisso que eu fiz com ele agora. Entende? Então, renúncia é compromisso. Amém. Muitas pessoas têm dificuldade de renunciar porque não querem ter compromisso. Sim, verdade. Não querem, simplesmente por causa disso, porque não quer ter compromisso. Verdade. E essa palavra compromisso ainda, infelizmente, é uma palavra que assusta muita gente ainda. Assusta. Essa palavra compromisso assusta muita gente ainda. Em pleno século XX, né? Nós estamos? 21, né? Em pleno século XXI, essa palavra compromisso ainda assusta muita gente. Mas o compromisso com Deus. Sim. É que assusta. Porque com outras coisas tem distrações desse mundo. Com outras coisas é de boa, é tranquilo. Sim. Mas o compromisso com Deus ainda assusta muita gente. Sim. Não é fácil, né? Não é fácil. Porque é uma porta estreita. Exatamente. E aproveitando, pastora, como a senhora disse, esse compromisso e citou o exemplo do casamento, qual é o conselho que vocês, pastores, deixam hoje para as famílias, para as pessoas casadas, né? Para quem tem filhos, muitas vezes, que está passando por um processo difícil? Quais seriam os conselhos? O primeiro conselho que eu dou é amar a Deus sobre todas as coisas, porque certo. Deus, ele habita em família. Amém. Porque se você tirar Deus, você olha para a pessoa, e você olhando para o seu cônjuge, para o seu filho, você vai ver a falha. Então, por isso que é importante colocar Deus em primeiro lugar, porque ele é a expressão exata da perfeição. E nós tentando seguir os conselhos de Cristo. Então, esse é um conselho, assim, para mim, primordial para que uma família seja estruturada, para que uma família seja alcançada realmente, verdadeiramente pelo testemunho. Porque à medida que você tem o Senhor, você dá o testemunho para os seus filhos, para a sua esposa. Sim. No mundo, né? Eu estava conversando com o pastor Júnior ontem, tivemos um momento junto ontem, conversando. Esse mundo, ele
né, bem, eu vou tentar aqui não falar coisas que não deve, mas tá no mal, tá no maligno. A gente vê cada situação assim, as pessoas estão perdendo o temor, as pessoas estão fazendo coisas assim que você fala, meu Deus, por quê? Por que isso está acontecendo com fulano? Por que isso está acontecendo com ciclano, com beltrano? Você discipula, você orienta, você paga um preço de oração e, de repente, uma distração. Por isso que eu falo, se nós não estivermos alicerçados na rocha, todos nós que estamos aqui nessa mesa corremos o risco de cair. Então, meu conselho é esse: amar a Deus sobre todas as coisas, olhar para sua esposa, você não está olhando para ela, você está olhando para Cristo. Olhar para seus filhos, você está vendo Cristo. Olhar para ele e ver, não, Cristo é perfeito, você não é, mas Cristo é. Entendeu? Então, esse é um dos segredos de ter uma família, ainda que seja com tantas dificuldades, com tantas limitações, com tantas diferenças, permanecer firme. Amém. Em todos os aspectos. Amém. Casamento, filho, tio, pai, mãe, para tudo. Uma das coisas que destrói famílias, se chama orgulho. Porque muitas pessoas são tão orgulhosas que elas querem manter a mesma tradição lá do seu bisavô, do seu avô, dos seus pais. E quando casa, aí quer continuar, quer manter as tradições antigas. Ah, mas o meu avô era assim, meu pai era assim, eu também vou ser assim. Mas isso é uma das armas mais poderosas que o inferno usa mesmo para atacar as famílias. O orgulho, a dificuldade de mudar, a dificuldade de reconhecer o erro, de falar, não, eu errei, eu estou errado aqui, mas eu quero consertar, eu quero fazer direitinho agora, eu quero fazer certo agora, eu quero voltar. A Bíblia fala assim, lembra-te de onde caístes e retorne no teu primeiro amor. Amém. Esse é o primeiro amor com Cristo, mas também é o primeiro amor no casamento, é o primeiro amor no ministério, é o primeiro amor em todas as áreas da nossa vida. Ele fala, lembra-te de onde caíste. Para você lembrar de aonde que foi que você caiu, você precisa ter consciência. Sim. E você precisa ter sinceridade para dizer assim, não, eu caí nessa área, eu caí nisso. Então, eu estou me lembrando disso porque eu quero consertar, eu quero confessar e eu quero consertar. Então, as famílias, quando elas têm diálogo, principalmente o marido com a esposa, quando tem o diálogo, quando fala assim, olha, isso não está legal, nós precisamos mudar isso porque isso não está legal. E quando o outro reconhece, fala, não, isso não está legal, realmente vamos mudar. Mas o problema é que quando um fala, não, isso não está legal, o outro quer rebater, mas não está legal por quê? Sim. Ah, mas como assim? Não, mas porque eu sou assim, mas não, mas então tem que ser assim. Então, aí entra o orgulho. Então, a família, ela começa do casal. E aí, depois, ela vai para os filhos. Os filhos vendo pais saudáveis, os filhos, com certeza, serão saudáveis. Verdade. Abre aspas, saudáveis. Eu não estou falando perfeito. Sim. Porque perfeitos ninguém vai ser, só nunca vai Jesus se encontrar. Cristo. Nem um homem, nem um marido, nem uma esposa. Ninguém perfeito. Mas eu estou falando saudável. E como eu faço para ser uma pessoa saudável? A primeira coisa, eu tenho que estar conectada com o Senhor. Amém. Eu tenho que estar conectada com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser uma bússola. Você lembra que nós falamos da teologia, que muita gente tem muita teologia? Sim. É porque muitas pessoas elas estão querendo estudo profundo demais, sendo que a palavra de Deus está ali escrita, olha, ama o próximo como a você mesmo, olha, aí a Bíblia está te dando a receita certinha de tudo que você tem que fazer. Aí o camarada não lê nem a Bíblia e quer lá fazer um curso profundo de teologia. É pecado fazer curso de teologia? Não. Claro que não. Não estou falando que não tem que fazer, né? Pelo contrário, a gente tem que melhorar mesmo. Mas se você não lê nem a Bíblia, aí você quer ir lá fazer um curso profundo de teologia, se você não pratica nem o 1% que a palavra diz ali, vamos lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores. E então a palavra, no Salmo 1, ele já começa falando isso. Bem-aventurado, feliz,
Antes o seu prazer está na lei do lei Senhor. do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela medita de Dia dia e de noite. Tá entendendo? Então, eu tô com problema na minha família, eu tô com problema. Nós também temos problemas, tanto no casamento, tanto familiar. Nós temos problemas Todos nós, vários, né? pastor? Todos nós temos problema. Mas o que é que nos sustenta? É a palavra de Deus. Opa, vem cá. Por muitas vezes eu acordo de noite escutando ele orar. Aí eu acordo assim, ele está orando, durmo de novo. E isso dá maior segurança para uma família. Sim. Aí, por muitas vezes, ele também acorda, só que eu já sou mais escandalosa. Eu começo com... De repente, eu estou... Ai, meu Jesus! Né? Ele, o que é isso? Porque eu sou mais escandalosa. Mas dá muita segurança para a família. Né? Os nossos filhos, a gente sempre ora com eles, ministra com eles. Mas a palavra de Deus, ela precisa estar enxertada no nosso coração. Quando a palavra de Deus ela está enxertada, quando nós meditamos nela de dia e de noite, ou seja, ela não se aparta de nós, a palavra de Deus. Nós temos muito mais chance de ter uma vida familiar saudável. Não perfeita, mas saudável. Amém. E lá em Salmo 119, versículo 105, eu sempre cito esse versículo porque foi o primeiro que eu aprendi quando eu era criança. Eu amo. Né? Tem tudo a ver com o que a pastora falou agora. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E eu acredito nisso, que realmente, se não for através da palavra, nós vamos desviar ou para a direita ou para a esquerda. Verdade. Né? Para a gente finalizar, né, pastor, está muito bom esse bate-papo. Se a gente pudesse, ficava horas e horas, mas aí ninguém consegue assistir. É verdade. Eu quero perguntar aqui quais são os projetos e planos para o futuro, tanto pessoais como também ministerial. É uma pergunta muito boa para deixar para final, né? Olha, a primeira coisa é levar a igreja a um novo nível. Amém. Levar a nossa igreja a um novo nível de amor, de primeiro amor, sem nenhum tipo de interferência ou moda. Sabe? Essas coisas que... Modinha. Essas modas. Eu tenho que fazer isso para atrair pessoas. Não, eu pessoas. até comentei com a pastora ontem no carro. Falei, bem, eu quero uma igreja que ama a palavra e Cristo. Você não precisa de mais nada, você não tem que inventar. Eu não sou contra, gente, existem ministérios e tudo, mas o que eu estou querendo dizer é que tem locais que ficam buscando uma estratégia para atrair pessoas. Ok, atrai. Mas o meu projeto para a nossa igreja é levar as pessoas a ser apaixonadas por Cristo e a sua palavra. Amém. Por que você foi no culto? O que tinha lá? Tinha um pregador de fora? Não. Tinha um cantor diferente? Não. O que tinha lá? Tinha a palavra que me sustenta. Tinha oração que me fez chegar até o Senhor. Tem uma palavra de cura. Saí de lá, entrei enfermo, saí curado. Sabe essas coisas? Entrei possesso de raiva, saí dali cheio de amor. Então, essa transformação com a palavra. Então, meu projeto principal para a nossa igreja é levar os irmãos a amar o Senhor e a palavra. Mostrar para eles, como eu preguei aqui domingo à noite, eu falei aqui para os irmãos, o culto não é para vocês, amados. É você que tem que dar o melhor culto para o Senhor. O culto é para o Senhor. Nós não podemos querer agradar pessoas, falar coisas somente que agradam. Mas nós temos que entender que você vem aqui no domingo à noite, você vai na célula, é para adorar ao Senhor. E a célula é um lugar assim, de muita comunhão também. Então nós temos projetos para que as células elas sejam mais ativas no sentido de paixão. Amém. Porque as células elas têm ela tem um ponto forte, comunhão. É muito importante ter a comunhão, mas não podemos perder também o relacionamento com Deus. Não podemos substituir também o relacionamento pela comunhão. Então ter aquele equilíbrio. Vai ter o dia de nós jogarmos o nosso vôlei, top. Vai ter o dia de nós irmos para o cinema, bacana. Mas vai ter o dia de oração? Sim. Vai ter o dia de leitura da palavra? É isso mesmo. Vai ter o dia de evangelizarmos? Então, esse é o projeto que eu quero para a nossa igreja, como célula, né? Sair das quatro paredes também e ter aquele momento de impactar a sociedade, impactar o nosso setor. Amém.
levar as pessoas a conhecer a Jesus através desse evangelho. Amém. Então, esse é um projeto que eu tenho para nós, né, colocarmos em prática. Né? E pessoal, eu acredito que eu não tenho assim, um projeto pessoal. Eu tenho um projeto assim, de deixar, de evoluir como pessoa, Amém. De crescer emocionalmente, de saber discernir os espíritos, né? Porque tem os espíritos que enganadores, tem os espíritos que a gente tem que ter esse discernimento, isso é muito importante, que a gente chama de revelação. Ter a revelação do ambiente, ter a revelação de que nível de batalha que você está. Então, e essa evolução também como marido, né? Como pai, como filho, né? Porque nós temos pais que hoje precisam de nós. Eu tenho a minha mãe, ela tem o pai. Então, esse equilíbrio emocional também é um projeto pessoal. Amém. Ter esse equilíbrio para poder ajudar aqueles que um dia nos colocaram nesse mundo, né? Nós, graças a Deus, nós temos assim um diálogo muito forte. Sempre ele está me ouvindo e eu também o ouço. Nós temos muito o diálogo, porque, como eu disse, o diálogo, sem diálogo, é essencial. Um casal ele não prossegue, né? E o diálogo ele também é bom para o nosso ministério. Uma das coisas que a gente sempre fala dos nossos planos, igual ele falou, aprimorar as nossas células, tentar fazer as pessoas entenderem a importância das células, a importância que são as células. E nós queremos também agora, até nós montamos lá os grupos, nós queremos agora estruturar a questão do discipulado na nossa igreja, que é o que entra aquilo que nós estávamos falando, das pessoas que só querem a nós, Sim. né? Então, assim, estruturando agora o nosso discipulado, ensinando agora para a igreja de uma forma mais prática, ensinando a importância do discipulado, como que funciona, como que vai ser, também... já está assim no nosso coração, isso bem firme, né, de estruturar a questão do discipulado. E projetos pessoais, eu tenho 2 aí, algumas pessoas que sabem, poucas pessoas que sabem. Eu não quero falar agora, que é para justamente não criar expectativas, né, assim, nas pessoas, senão as pessoas ficam com a expectativa e eu não sei qual que é a data que o Senhor tem para que esses 2 projetos pessoais se concretizem. Eu não sei qual que é a data. Pode ser que seja ainda esse ano, mas pode ser que seja o ano que vem, mas eu vou falar só para não criar expectativas mesmo. E como ele falou, nós temos projeto de nos tornarmos pessoas melhores a cada dia, né? A cada dia melhorar. Cada dia falar, não, isso aqui eu estou fazendo tá errado, não está bom, então vamos melhorar, consertar os nossos erros. E é isso, muita coisa, acho que muita coisa boa vai vir aí, por aí ainda. Amém. Amém, glória a Deus. E vocês querem falar mais alguma coisa para nós finalizarmos? Alguma consideração final? Amém. Agradecer a Deus, agradecer a vocês, a gente fica muito orgulhoso de ver esse projeto, né? Agradecer ao Pedro, nosso diretor, que está ali. Eu faço questão de citá-lo, que graças a Deus e a ele, as meninas, né, a Rebeca, o William, que está ali hoje nos acompanhando, a Leice, as meninas que estão ali já esperando a pizza para a gente comer, enfim, eu nem sei se já chegou. Então eu quero agradecer, viu, Pedro, a todos, pastor Júnior, pastor Jussanda, pelo trabalho de excelência que vocês fazem. A gente tem muito orgulho de vocês. Talvez a gente não fala, né, por correria, né? Então acho que esse é o momento, né? Pelo menos da nossa parte, dizer obrigado mesmo por vocês estarem umbrando conosco. Nós não nos preocupamos com os jovens da igreja, porque sabemos que estão muito bem cuidados por vocês. É uma preocupação a menos, viu? Graças a Deus vocês existem em nossas vidas. E para nós finalizarmos mais um episódio, né, do 3x1 Podcast, nós queremos agradecer aqui ao nosso patrocínio, Luana Criações, vestindo bem o seu bebê. Você que precisa complementar o enxoval do seu bebê, é fabricação própria e eles também trabalham com peças personalizadas. Então, vocês podem segui-los aqui, ó, o link está aqui na descrição. E também nos siga nas nossas plataformas digitais. E caso você não possa assistir esse episódio, você pode ouvir, tá? No YouTube Music, no Deezer e também no Spotify. E nós contamos com você. Então,
ouçam, assistam, compartilhem com seus amigos e eu creio que a sua vida será edificada. Amém. E agora nós vamos finalizar com uma canção da pastora Elisângela Dias. Antes de louvar ao Senhor com essa outra canção, eu quero agradecer a vida de vocês. O pastor já agradeceu, mas eu quero agradecer novamente vocês, toda a equipe que trabalham com tanta excelência. Esse podcast é feito com tanto carinho e a mais excelência vindo do trono do Senhor mesmo. Então, muito obrigada pela vida de vocês. Tá? E eu quero dizer que essa igreja tem o slogan Igreja Bom Pastor, o amor de Deus a seu favor. E é isso que nós queremos levar. Né? E é isso que eu creio que vocês, através dessa disposição de fazer esse podcast, é isso que vocês estão levando, o amor também, para muitas pessoas. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento a vocês, tá? Amém. Oh, Senhor. Amém, Pai. Oh, Jesus. Oh, aleluia. Quero me entregar, quero te exaltar, ungir os teus pés, ó meu Jesus, e te adorar. Quero me entregar, quero te exaltar, ungir os teus pés, ó meu Jesus, e te adorar. Os anjos te adoram, a terra te exalta, a criação se prostra e eu me rendo ao teu altar. Estou em tua presença, aqui no santo lugar, mas quero ir além, no santo dos santos eu quero estar. Os anjos te adoram, a terra te exalta, a criação se prostra e eu me rendo em teu altar. Estou em tua presença, aqui no santo lugar, mas quero ir além, no santo dos santos eu quero estar. Aleluia, Senhor. É o que nós mais queremos, Pai. É o que nós mais queremos, ó Deus.